Você não tem paz. Você não o faz há muito tempo. Mesmo que você tenta fingir o contrário, você vive preso em um dia a dia que não pode controlar. Emoções que atingem você sem aviso prévio e um sentimento de vazio que às vezes nem consegue explicar. E a pior parte, você acredita que é assim que deveria ser. Você acredita que a paz é um luxo reservado para alguns iluminados, enquanto é condenado a essa guerra interna. Você foi obrigado a acreditar que viver assim é normal. Mas isso é uma mentira. A paz interior não é um objetivo inatingível. Não é um estado de perfeição onde tudo está calmo e nunca há conflitos. Não se trata de ignorar o que você sente ou lutando contra pensamentos negativos. Isso apenas o leva a uma batalha sem fim. A verdadeira paz é encontrada na maneira como você interpreta o que você vive, porque a realidade, por mais objetiva que possa parecer, nada mais é do que uma projeção do que está dentro de você. Pense nisso, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas uma sofre e a outra se move como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque não é o que acontece que afeta você, mas como você o interpreta. Sua mente é um filtro, e esse filtro é condicionado por anos de crenças, feridas e padrões inconscientes. Carl Jung deixou claro: até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Ponto. Você é um escravo da sua programação mental. Desde que você era criança, você absorveu ideias, medos e maneiras de reagir que agora acredita serem seus, mas não são. Eles foram impostos. Eles são ecos do que você viu em seus pais, na sociedade, nas experiências que marcaram sua infância. Ponto. Toda vez que você reage automaticamente, toda vez que o medo, a raiva ou a tristeza o domina sem você saber o porquê, o que realmente está acontecendo é que aquela criança ferida ainda está assumindo o controle. A questão é quanto tempo você vai continuar permitindo. O problema é que a maioria das pessoas nunca para questionar isso. Eles vivem no piloto automático, repetindo as mesmas reações, tropeçando nos mesmos erros, sentindo as mesmas feridas repetidamente. Enquanto você continuar vendo a vida como uma série de eventos que estão além do seu controle, você permanecerá preso. Porque a verdadeira liberdade não está controlando o que acontece, mas controlar como você a interpreta. E é aí que reside a chave para a paz inabalável. Não se trata de rejeitar suas emoções. Não se trata de fugir de pensamentos desconfortáveis. Trata-se de observá-los sem se identificar com eles, porque você não é sua mente. Você não é aquele diálogo interno que o atormenta todos os dias. Você é quem ouve, aquele que observa, a consciência por trás de tudo. Mas você esqueceu isso, e desde que continue acreditando que todos os pensamentos que passam por sua mente permanecerá à mercê do caos. Sem fim, o truque não é eliminar emoções negativas, mas parar de lutar com elas. Porque quando você resiste, você fortalece o que está tentando evitar. Quando uma emoção atingir você, não a rejeite, não suprime, observe, sinta, deixe estar lá sem tentar alterá-lo. Porque no momento em que você aceita, ele perde o poder sobre você. Olhe da seguinte maneira: sua mente é um rio. Se você tentar parar a corrente, você se desgasta e não consegue nada. Mas se você aprender a fluir com isso, descobrirá que nunca foi a água, mas o observador na costa. Isso é o verdadeiro poder. A paz interior não é sobre o mundo ser perfeito. É sobre nada externo ter o poder de impedir você de equilíbrio. E para isso, você precisa praticar a presença. Esteja aqui e agora, não no passado, revivendo as feridas, não no futuro antecipando medos. Aqui neste momento, porque este é o único momento que realmente existe. A mente sempre tentará arrastá-lo para outro lugar. Ele jogará pensamentos em você, encher você de dúvidas, histórias e memórias. Mas você não é isso. Se você conseguir ver a mente do que é, uma ferramenta, e não sua identidade, então, e somente então, você será livre. Liberdade emocional é o único tipo que realmente importa. Os estoicos sabiam disso bem. Não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. Existe a diferença entre uma vida de sofrimento e uma vida de paz. A diferença entre viver como vítima ou como alguém que tem controle sobre si mesmo. E se você entender isso, se você realmente o internalizar,
descobrirá que ninguém ou nada será capaz de tirar a calma, porque a paz não está fora de você. Sempre esteve dentro de você. Você só precisa reivindicar. Então me diga, você vai continuar deixando o barulho do mundo ditar seu estado interno, ou vai assumir o controle de uma vez por todas? Mas aqui está o que ninguém diz: a verdadeira paz interior não é apenas uma questão de percepção, mas de poder. Não poder sobre os outros, ou sobre circunstâncias, mas poder sobre si mesmo. E é aí que a maioria das pessoas falha, porque todo mundo quer se sentir calmo, mas poucos estão dispostos a fazer o que é preciso para alcançá-lo. Você sabe qual é o maior inimigo de sua paz? Distração. E não estou falando apenas de mídia social, entretenimento vazio ou ruído constante ao seu redor. Estou falando de distração interna. Essa incapacidade de ficar sozinha consigo mesmo, sem sentir desconforto. Isso precisa preencher cada segundo com estímulos externos, porque o silêncio o aterroriza. Você já se perguntou por quê? A resposta é brutalmente simples: porque em silêncio a verdade aparece. A verdade sobre o que você é, sobre o que você evitou, sobre os medos que você ainda está arrastando. E a maioria das pessoas não está pronta para enfrentar isso. É por isso que eles procuram fugas. Eles se enchem de barulho, distrações, ocupação desnecessária. Porque quando o mundo fica em silêncio, seus demônios começam a falar. E isso é insuportável. Mas aqui está o segredo: a única maneira de encontrar paz real é passar por esse silêncio. Não fugir dele, não entorpecendo com mais barulho. Porque a paz interior não é a ausência de conflito, mas a capacidade de estar em paz mesmo no meio do caos. E isso só pode ser alcançado quando você ousa olhar para dentro sem medo. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos ensinou a evitar introspecção. Tudo foi projetado para manter no distraído consumo excessivo, a constante necessidade de validação, a obsessão de estar ocupado o tempo todo. Tudo isso é uma armadilha projetada, sem medo. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos ensinou a evitar introspecção. Tudo foi projetado para manter o distraído consumo excessivo, a constante necessidade de validação, a obsessão de estar ocupada o tempo todo. Tudo isso é uma armadilha projetada para mantê-lo dormindo. Porque alguém que nunca para pensar em si mesmo, nunca descobrirá seu verdadeiro poder. E é aqui que algo que poucos entendem entra em jogo: o poder do desapego. Porque se você quiser paz inabalável, precisa aprender a deixar ir. E não estou falando apenas de deixar de lado ou dores passadas. Estou falando em deixar de lado a necessidade de controlar tudo, a necessidade de a vida de se adequar às suas expectativas, porque essa é a principal fonte de sofrimento: resistência a aceitar o que é. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas está presa em uma luta constante contra a realidade. Eles querem que as coisas sejam diferentes. Eles querem que as pessoas agem da maneira que esperam. Eles querem que o mundo acomoda seus desejos. E quando isso não acontece, eles sofrem. Eles ficam frustrados. Eles se enchem de raiva ou tristeza. Mas a realidade nunca para. Não se importa com o que você deseja. Então, por que continuar lutando contra isso? A chave é aceitar o que você não pode controlar e se concentrar apenas no que depende de você: sua percepção, sua reação, seu estado interno. Esse é o verdadeiro poder. Todo o resto é apenas barulho, porque quando você aprende a deixar de lado essa necessidade de controle, você para de ser vítima de circunstâncias. E é aí que você é realmente livre. Mas deixar ir não é fácil. Requer uma mudança radical na maneira como você vê a vida. Requer entender que o apego a qualquer coisa externa, pessoas, opiniões, resultados, é uma cadeia que você colocou em si mesmo. E enquanto você permanecer ligado ao externo, você nunca terá a verdadeira paz, porque sempre estará à mercê do que acontece fora de você. Então, a pergunta é: você está disposto a deixar ir? Você está disposto a desistir da ilusão de controle e aceitar a vida como é? Porque essa é a única maneira de se libertar de uma vez por todas. E é aqui que tudo se conecta: paz interior, desapego, percepção. Todos apontam para uma única verdade. A vida é um espelho, não reflete o que você deseja, isso reflete o que você é. Se houver caos dentro de você, você verá o caos por toda parte. Se houver calma dentro de você, nada será capaz de incomodá-lo. Mas essa calma não é encontrada lá fora.
não é encontrado em uma situação melhor, em outra pessoa, em mais dinheiro ou em mais sucesso. É encontrado na maneira como você escolhe interpretar o que acontece. É por isso que a verdadeira questão não é como encontrar a paz. A verdadeira questão é você estar pronto para parar de resistir à vida e começar a viver em harmonia com ela? Porque, quando você o fizer, quando você realmente se realizar, você perceberá algo incrível. A paz que você estava procurando fora sempre esteve dentro de você. Você só tinha que remover o que estava bloqueando. O verdadeiro teste de sua paz interior não é calma, mas a tempestade. Qualquer um pode se sentir calmo quando as coisas estão indo bem, quando não houver problemas, quando a vida parecer alinhada com o que você deseja. Mas a paz real não é o que você tem quando tudo é fácil. É o que você consegue manter quando tudo ao seu redor está desmoronando. E é aí que a maioria das pessoas falha. Eles pensam que, para estar em paz, precisam que o mundo exterior esteja em ordem. Ponto com o que você quer. Mas a paz real não é o que você tem quando tudo é fácil. É o que você consegue manter quando tudo ao seu redor está desmoronando. E é aí que a maioria das pessoas falha. Eles pensam que, para estar em paz, precisam que o mundo exterior esteja em ordem. Que, se eles consertarem seus relacionamentos, se atingirem seus objetivos, se tiverem mais dinheiro, se forem finalmente entendidos e respeitados pelos outros, poderão se sentir calmos. Mas esse é o erro fatal, porque enquanto sua paz depende de algo fora de você, nunca será seu, ficará sozinho, algo que o mundo lhe dá que o mundo pode levar a qualquer momento. É aí que a resiliência entra em jogo, e a resiliência não é o que eles venderam, não é apenas ser forte ou suportar os golpes da vida, é algo muito mais profundo. A verdadeira resiliência é a capacidade de transformar o sofrimento em crescimento, para fazer até os momentos mais sombrios jogarem a seu favor. Olhe para as pessoas que mais evoluíram em suas vidas, aquelas que alcançaram paz inabalável. O que eles têm em comum? Eles não tiveram uma vida fácil. Eles não foram protegidos da adversidade. Eles passaram pelo inferno, mas em vez de deixar a dor os destruir, eles a usaram para se tornar mais consciente, mais sábio e mais livre. Essa é a diferença entre alguém que afunda e alguém que se levanta. O que faz com sua dor. E aqui está a chave: a paz não é encontrada evitando o sofrimento, mas mudando seu relacionamento com ela. A vida vai atingir você, não importa o quanto você medita, quanto você lê, quanto você cresce. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, e a única diferença entre dor e sofrimento é a interpretação que você dá. Quando algo dói, você tem duas opções: use-o ou seja usado por ele. A maioria das pessoas deixa a dor os definir. Eles ficam presos em ressentimento, na vitimização, na nostalgia pelo que poderia ter sido. Mas aqueles que realmente entendem como a vida funciona transformam a dor em combustível, em uma ferramenta para expandir, evoluir, para se tornar alguém que não vacila em nada. Olhe para a natureza: uma floresta precisa pegar fogo para se regenerar. O carvão precisa de extrema pressão para se transformar em um diamante. E você não é diferente. O que faz você sofrer hoje pode ser o que o fortalece amanhã. Se você optar por vê-lo dessa maneira, se optar por fazer a pergunta certa: como posso usar isso para crescer? E aqui está a parte mais poderosa: quando você começa a ver a vida dessa maneira, tudo muda. Você para de temer a dor. Você para de resistir ao que acontece porque entende que, não importa o que aconteça, sempre pode transformá-lo em algo valioso. E quando você não tem mais medo de perder nada, quando sabe que mesmo na pior tempestade, pode encontrar algo que o fortalece, é quando você atinge a verdadeira paz. Mas há um obstáculo nesse caminho, e é o apego à identidade. Você foi informado de que é de uma certa maneira, que tem uma história, um passado, uma série de rótulos que definem quem você é e que se torna uma prisão. Porque, quando você acredita que você é sua história, você se apega a ela. Você se apega às suas feridas, aos seus traumas, às suas antigas crenças, porque sem elas, quem é você? Essa é a pergunta que aterroriza a maioria das pessoas. É por isso que eles continuam revivendo as mesmas histórias em suas cabeças. É por isso que eles continuam reagindo da mesma maneira repetidamente, mesmo quando sabem que isso os prejudica, porque o ego prefere o conhecido pelo desconhecido, mesmo que o conhecido esteja sofrendo.
Ponto. Mas aqui está a verdade brutal para alcançar a paz inabalável. Você deve estar disposto a morrer. Não fisicamente, mas psicologicamente. Você tem que deixar a versão sua que está presa no passado desaparecer. Você tem que deixar de lado a história que contou a si mesmo sobre quem você é e abrir a possibilidade de ser alguém completamente novo. E isso é assustador, porque o ego odeia a incerteza, mas nessa incerteza reside a liberdade, porque quando você para de se apegar a uma identidade fixa, você para de reagir automaticamente. Você para de viver com os mesmos medos, os mesmos padrões, os mesmos limites autoimpostos. Você se torna flexível, adaptável, indestrutível. Essa é a verdadeira revolução interna. Não se trata de controlar a vida, mas de aprender a fluir com ela sem se perder no processo. Trata-se de deixar de lado a necessidade de que as coisas sejam da maneira que você os deseja e, em vez disso, aprender a brincar com o que é, porque a vida não é uma batalha que você precisa vencer. É um rio que você tem que aprender a nadar. Então me diga, você está pronto para deixar de lado a história que o mantém preso? Você está pronto para parar de ver a dor como o inimigo e começar a usá-la como uma ferramenta? Porque essa é a diferença entre uma vida cheia de sofrimento e uma vida cheia de paz. E no final, há apenas uma pergunta que importa: você vai continuar fugindo de si mesmo? Ou finalmente vai enfrentar o que está dentro de você e recuperar o poder que sempre foi seu? Há uma armadilha que quase todo mundo cai em algum momento no caminho da paz interior. E é a obsessão pelo controle. Eles acreditam que, se conseguirem controlar suas emoções, seus pensamentos, suas reações, então estarão em paz. Que se eles controlam os outros, circunstâncias, o futuro, e nada os abalará. Mas a realidade é diferente. Quanto mais você tenta controlar, mais sofre, porque o controle é uma ilusão, uma miragem que sua mente cria para se sentir segura. Mas a vida não pode ser controlada. O mundo não segue um script escrito por você. As pessoas não vão agir como você espera. As coisas nem sempre vão sair da maneira que você deseja. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais perto estará da paz que procura. Veja como a maioria das pessoas vive tensa, ansiosa, preocupada com o que vai acontecer amanhã, sobre o que alguém pode pensar delas, se algo que eles disseram foi incompreendido. Sempre em um estado de resistência interna, sempre tentando antecipar o que estava por vir, como se isso lhes desse algum tipo de vantagem. Mas tudo o que eles conseguem fazer é se drenar, se desgastar mental e emocionalmente, porque o controle total não existe, nunca tem. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você se libertará. A verdadeira paz não é controlar a vida, mas confiando que você pode lidar com o que vier. É uma mudança sutil, mas muda tudo. Você para de precisar de garantias. Você para de se apegar à ideia de que tudo tem que ir do jeito que você deseja. Em vez disso, você desenvolve uma certeza interior. A verdadeira paz não está no controle da vida, mas em confiar que você pode lidar com o que vier. É uma mudança sutil, mas você para de precisar de garantias. Você para de se apegar à ideia de que tudo tem que ir do jeito que você deseja. Em vez disso, você desenvolve uma certeza interior: não importa o que aconteça, encontrarei uma maneira de continuar em pé. Mas há algo funcionando contra você nesse processo: o medo da incerteza, o medo de não saber o que vai acontecer. E é isso que mantém você preso na ilusão de controle. Você acha que, se planejar o suficiente, se analisar todas as possibilidades, se você se preparar para todos os cenários, estará seguro. Mas você nunca está seguro, porque a vida sempre encontra uma maneira de surpreendê-lo. E quanto mais você resiste a isso, mais sofre. A chave é não evitar a incerteza, mas aprender a se sentir confortável nela. Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. O que perturba os homens não são coisas, mas as interpretações que lhes dão, disse Epictetus. E aqui está o ponto chave: o medo do desconhecido não vem da própria incerteza, mas da história que você conta sobre o que poderia acontecer. É sua mente projetar cenários negativos, imaginando problemas, criando monstros que existem apenas em sua cabeça. Mas se, em vez de resistir à incerteza, você a aceita, tudo muda, porque a incerteza não é o inimigo. É o campo de jogo onde tudo é possível, onde nascem as oportunidades.
onde a criatividade floresce, onde as melhores coisas da vida acontecem. Pense nos momentos mais incríveis da sua vida. Quantos deles foram planejados para os menores detalhes? Quantos acabaram exatamente da maneira que você imaginou? Quase nenhum. As melhores experiências, as maiores lições, as mudanças mais profundas acontecem em meio ao caos, no inesperado, no que você não podia prever. Então, aqui está a verdadeira pergunta: você vai continuar se apegando à ilusão de controle? Ou vai aprender a fluir com a vida sem medo? Porque é aí que reside a paz real. Não em controlar todos os detalhes, mas em confiar em sua capacidade de se adaptar. Mas há um problema: a autoconfiança não é construída da noite para o dia. E é aqui que outro ponto crucial entra em jogo nesta jornada: seu diálogo interno. Porque de que bem aceitar a incerteza se sua própria mente é um inimigo? Como você pode encontrar paz se todo pensamento que passa pela sua cabeça é um ataque contra si mesmo? As pessoas subestimam o impacto de seu diálogo interno. Eles não percebem que o que dizem a si mesmos repetidamente se torna sua realidade. Se sua voz interior é uma fonte constante de crítica, dúvida e negatividade, não importa o quanto você tente mudar sua vida externa, sempre levará essa batalha interna com você. E aqui está a chave: a maneira como você fala consigo mesmo é o que define como você se sente sobre si mesmo. Se cada erro que você comete se tornar um ataque ao seu valor, você nunca terá paz. Se toda vez que você falhar, você se punir em vez de aprender, nunca terá liberdade emocional. Se todo pensamento negativo que você tem é considerado uma verdade absoluta, em vez de questionada, você ficará preso em uma guerra interna interminável. A voz em sua cabeça não é a verdade. É apenas um eco de suas crenças, suas experiências passadas e os medos que você acumulou. Mas você pode mudar isso. Você pode reprogramar. Você pode treinar sua mente para trabalhar para você, em vez de contra você. E quando você faz, tudo muda. Porque a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflito externo, de suas crenças, suas experiências passadas e os medos que você acumulou. Mas você pode mudar isso. Você pode reprogramar. Você pode treinar sua mente para trabalhar para você, em vez de contra você. E quando você faz, tudo muda. Porque a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos externos, mas também a capacidade de viver em harmonia com seus próprios pensamentos. Então me diga, você vai continuar permitindo que sua mente seja sua prisão, ou vai transformá-la em seu aliado? Porque a paz que você está procurando não está controlando a vida. É aprender a viver em paz consigo mesmo. E esse é o maior poder que você pode alcançar. Então, o que tudo isso significa? Qual é o ponto final dessa jornada? O ponto é simples: a paz não é algo que você encontra. É algo que você constrói, dia após dia, pensou por pensamento, decisão por decisão. O resultado do que você escolhe permitir em sua mente, do que você decide abandonar, e como escolhe interpretar tudo o que acontece com você. As pessoas continuam procurando respostas lá fora, quando as respostas sempre estiverem dentro. Eles continuam esperando a vida mudar, quando a única transformação que realmente importa é a que acontece dentro. E aqui está a verdade que poucos se atrevem a aceitar. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer um dia e lhe dar a paz que você está procurando. Não há guru, livro, vídeo ou filosofia que fará o trabalho para você. Está tudo em suas mãos, sempre foi. A diferença entre alguém que continua sofrendo e alguém que acha que a paz não é sorte, inteligência ou circunstâncias é o que eles fazem com o que têm, como interpretam o que acontece com eles e o que escolhem acreditar sobre si mesmos. Portanto, a verdadeira questão não é se você pode alcançar a paz, porque é claro que pode. A questão é: você está disposto a fazer o que é preciso para alcançá-la? Porque a paz interior não é livre, requer esforço. Requer enfrentar a si mesmo. Requer questionar tudo o que você acredita ser verdadeiro sobre quem você é e como a vida funciona. Requer deixar de lado o passado, aceitar o presente e parar de temer o futuro. A maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. Eles preferem ficar em sua zona de conforto, mesmo que isso signifique ficar em guerra consigo mesmo. Mas, se você chegou tão longe, se você ainda está ouvindo, é porque no fundo você sabe que há outra maneira de viver. Você sabe que a verdadeira liberdade não está fora de você, mas no que está acontecendo por dentro.
Então, aqui está o desafio escolha. Você pode continuar do jeito que esteve, deixando o mundo ditar seu estado emocional, reagindo a tudo o que acontece fora de você, sendo vítima de seus próprios pensamentos. Ou você pode começar a mudar tudo, não de uma só vez, não em um dia, mas passo a passo. Como toda vez que você escolhe deixar ir, em vez de se apegar, toda vez que você escolhe questionar em vez de reagir, toda vez que você optar por observar, em vez de identificar, você está construindo a paz que está procurando. E a boa notícia é que você não precisa esperar. Você não precisa chegar a um certo ponto da sua vida para começar. Você pode fazer isso agora, aqui neste exato momento, porque a paz não está no futuro. É como você decide viver este momento. Então me diga, o que você escolhe? Você não tem que esperar. Você não precisa chegar a um certo ponto da sua vida para começar. Você pode fazer isso agora, aqui neste exato momento, porque a paz não está no futuro. É como você decide viver este momento. Então me diga, o que você escolhe? Se este vídeo fez você pensar, se algo que você ouviu ressoou com você, quero que você deixe um comentário com esta frase: eu escolho a paz. Porque escrever não é apenas um comentário. É um compromisso consigo mesmo. E se você quiser mais conteúdo como esse, assine. Não porque eu digo, mas porque o que estamos construindo aqui vai muito além de um vídeo. É uma mudança de mentalidade. E se você estiver pronto para dar o próximo passo, vejo você no próximo. Até lá, escolha sabiamente.